uma vez. Tem outra aí para pôr? Vai orar, é bom se eu usar o outro, que eu vou estar sem massa. Oi, som. Meus irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Louvar a Deus aqui pela vida do presbítero Rafael, que está organizando aqui para que a gente possa transmitir a live, né, o culto. Nós queremos ser gratos pela sua presença, aí do outro lado, né, das câmeras, em casa. E é mais um domingo de culto ao Senhor, onde nós nos reunimos de casa, né? Nós daqui, para buscarmos a presença do nosso Deus. A minha oração é que você não espere somente o domingo para buscar a Deus. Não espere só esse momento de culto para ler a palavra e para orar, para louvar, mas que seja a sua vida todo dia, né? Uma busca constante de estar na presença do Senhor. O Salmo 117, o salmista nos chama, ele diz: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista pede para que todas as pessoas, todos os gentios, até os povos que não conhecem a Deus, que venham louvar o Senhor, que todos os povos da terra louvem ao Senhor. E ele diz: porque a sua misericórdia dura para sempre para conosco, e a fidelidade do Senhor também dura para sempre. Aleluia. Meus irmãos, é por isso que nós cultuamos o nosso Deus. É por isso que nós nos voltamos para Deus nesse momento. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de misericórdia. Eu quero convidar você a orar nesse momento, a clamar ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Querido Pai amado, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, no nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo, porque essa é a obra da Trindade, nós adoramos a Trindade justa, augusta, e prestamos culto nesta hora, Senhor, com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa mente. E queremos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Queremos realmente, como o salmista nos convida, a Te louvar, Senhor, porque a Tua misericórdia é grandiosa, porque a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. E ela vai de geração em geração sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo que é o dia do Senhor. Obrigado porque podemos, ó Deus, mesmo não presencial aqui, mas de casa, ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir as orações, orarmos juntos, Senhor, nos dar as mãos nesse tempo tão difícil. Ô Senhor, obrigado porque nós temos o Teu Espírito Santo tabernaculando conosco, presente na nossa vida, que nos move a Te buscar, que nos move a Te cultuar. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu tenha misericórdia dos nossos pecados, da nossa vida, ó Deus, que muitas vezes nos desviamos tão facilmente, ó Deus, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, desobedecendo a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vem com a Tua graça, Senhor, vem com o sangue de Jesus nos purificar, nos limpar. E não, ó Deus, fazer isso é porque Tu já fez lá no passado, mas nos dá a alegria desse perdão, a alegria da Tua salvação. Porque cremos, Senhor, que a obra de Cristo foi completa lá na cruz por cada um de nós. Pai, nos aceite na Tua presença nessa hora. Aceita o nosso louvor. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra logo mais. Nós entregamos as nossas vidas, a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido irmão, querida irmã. Eu quero cantar com vocês o hino 161, o melhor amigo. E esse hino fala de Jesus, fala do amor de Jesus, daquele que pode estar conosco em todas as horas, né? E como que nós temos precisado dessa presença gloriosa de Jesus
desse relacionamento com Ele. Hoje o presbítero Rafael não vai estar tocando nem cantando, porque ele está cuidando aqui. O presbítero Jean não pôde estar junto, não está bem de saúde. Depois nós vamos estar orando pela igreja, pelos irmãos que precisam das nossas orações. Sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé, pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo, repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oh, que fiel amigo é Cristo, nele encontro amor, consolo e paz. Em seus braços esperarei, mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, sem receio com Jesus entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno juntos, nós os salvos reunidos lá, este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o melhor amigo é Cristo. Eu espero que Jesus seja o seu melhor amigo, porque é o meu melhor amigo. Jesus está de braços abertos, convidando você para se tornar amigo dele. Eu queria que você em casa pudesse abrir sua Bíblia no livro do Salmo, Salmo 112, que nos leva a uma reflexão de uma vida com Deus, de uma vida de santidade, de uma vida de obediência. E Deus faz promessas também nesse salmo para a nossa vida. Salmo 112 fala da fidelidade de quem teme a Deus, de quem busca a Deus, de quem faz a vontade de Deus, de quem anda nos seus caminhos. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor.
O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consomem. O desejo dos ímpios perecerá. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Como é bom ver a palavra de Deus dizendo que é bem-aventurado, é feliz o homem e a mulher que teme ao Senhor e que anda com prazer nos seus mandamentos. Nós vimos aí várias promessas que Deus traz para o homem e para a mulher que teme ao Senhor, que busca fazer a justiça, que busca viver em obediência à palavra de Deus. É isso que eu quero para a minha vida e para a sua vida, que possa ser assim todos os dias, buscando cada vez mais estar perto do Senhor. Queridos, nós vamos estar orando pela igreja, orando por você, que a igreja do Senhor não é a parede, não é o templo, somos nós, é você e sua família, são aqueles que estão se achegando ainda para a família da fé, que vão fazer parte da igreja, dos quais também nós já oramos. Muitos chegam na igreja, mas nós já estamos orando por eles, porque a igreja ora, né? A igreja busca o Senhor, intercede uns pelos outros. Nós temos a irmã Rose, que está se recuperando, né? Ainda das sequelas do Covid, ainda está acamada. O irmão Valdir, que está ali já também, já ali na fase dos 70, né? Dando ali todo o esforço, todo o carinho pela esposa, também que precisa das nossas orações, né? E nós somos gratos por essa família, pela vida do Julián, Michele, que estão junto ali também, cuidando, pelas pessoas que têm ajudado ali, né? A irmã da irmã Cidinha tem estado sempre lá dando apoio, né? E aqueles também que estão ali fazendo fisioterapia nela, pela vida da Andréia, que está sempre presente. E nós queremos apresentar ao Senhor essas vidas, queremos apresentar também a vida da irmã Miriam, que está em tratamento de saúde, não é? O presbítero Jean, que hoje não está bem de saúde, não é? Está orando, irmãos, também pelo reverendo William, da igreja presbiteriana da Vila Toninho, que está com Covid, ele e a esposa. Não é? Então são muitos os pedidos, aqueles que chegam até nós, né? Pessoas que estão enlutadas. Nós temos ainda nosso irmão Luan, que eu sei que ainda a dor é grande, né? Pela Deus ter recolhido a sua mãe. Então, são momentos, irmãos, de grandes lutas que nós temos vivido, mas também nós temos recebido o carinho, o amor de Deus, né? Deus tem nos sustentado, Deus tem dado condição de sobreviver em meio a toda essa pandemia, em meio a esses momentos de angústia, né? O Senhor tem suprido a nossa necessidade. Então, ao mesmo tempo que a gente ora e intercede, mas nós aceitamos a soberania de Deus sobre a nossa vida e somos gratos, né, para com tudo que Ele tem nos feito. Então o presbítero Rafael vai estar vindo aqui à frente, ele vai estar intercedendo nesse momento, e peço que você de casa também ore com ele e vamos clamar ao nosso Deus. Olá, igreja, boa noite, graça e paz. Bom, vamos orar então, feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tem exercido nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos garante que a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. E nós temos experimentado, Senhor, disso em nós. Mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos de sofrimento, nós podemos sentir que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor não nos abandona. Que o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a passar por esses momentos de dificuldades, Pai. Obrigado pela tua igreja que está reunida, mesmo, Senhor, sendo mediata aqui pela tecnologia. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está no seu lar agora, Senhor, ouvindo, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada daqui a pouco, podendo interceder junto também aqui em oração, Deus. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, ó Deus, a vida da irmã Rose, do nosso irmão Valdir, Senhor, do seu filho Julián, da Michele, Senhor, da Andréia, também que foi citada aqui. Senhor, essa família é preciosa para nós, e essa família é preciosa para ti também. E nós já te agradecemos pelo milagre, pela bênção que o Senhor tem concedido na vida da irmã Rose e do irmão Valdir, ó Pai. Que conseguiram, Senhor, vencer, ó Deus maravilhoso, esse Covid, essa doença,
a irmã Rose, que ainda está no finalzinho do seu tratamento, mas nós temos recebido boas notícias, nós te louvamos, Pai. E continuamos orando para que o Senhor continue fortalecendo a tua serva, Pai. Para que muito em breve ela possa estar respirando, Senhor, sem a necessidade aí do oxigênio, Deus. E que o Senhor continue sustentando o irmão Valdir, Senhor, também. Para que ele continue dando o suporte necessário para sua esposa. Que o Senhor continue abençoando o seu filho, seus filhos, as suas noras, ó Pai. Continue abençoando essa família, Deus. Também colocamos nas tuas mãos, Senhor, como o pastor citou aqui, a vida da nossa irmã Miriam, Deus, que já passou por uma cirurgia nos olhos e também vai precisar passar por outra cirurgia. Deus, sê com a tua serva, Pai. Abençoa, Senhor, que todo esse procedimento médico seja feito com sucesso, Pai. Que o Senhor direcione os melhores médicos para ela. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, para que ela possa ser bem sucedida essa cirurgia. Que a nossa irmã possa ter a sua visão restaurada, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cure de uma vez, Senhor, os olhos da nossa irmã. E que ela possa estar aqui em breve testemunhando essa vitória na vida dela, Pai. Abençoe também, Senhor, a vida do Valmir, Senhor. A vida, Senhor, maravilhoso do irmão Laércio. Continue sustentando eles nas tuas mãos, Senhor. Pai, também oramos, ó Deus, pela vida do presbítero Jean, que hoje não se encontra bem, de saúde. Que o Senhor possa visitá-lo com teu Espírito e possa, Senhor, ministrar a cura na vida dele, ó Pai. Abençoe, ó Deus maravilhoso, para que eles possam, em nome de Jesus, administrar bem os medicamentos. O Senhor sabe que teu filho está passando por tratamento, ó Deus, então que o Senhor possa abençoá-lo nesse processo para que ele possa ter a sua saúde restaurada. Colocamos nas tuas mãos também, Senhor, a vida do reverendo William, que foi diagnosticado também com Covid, Senhor. Senhor, guarda esse pastor, o reverendo, guarda, Senhor, a sua família. Ajude o Senhor a passar por esse momento, ó Deus, tendo aí, Senhor maravilhoso, um bom resultado, Senhor, no tratamento, ó Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos nas tuas mãos também, Senhor, aqui a vida do Luan, a vida da Tamir, Senhor. Luan que está passando por um momento de luto. Continue, Senhor, trabalhando, Senhor, no coração deles, trazendo, Senhor, conforto, trazendo, Senhor, alegria no coração, não só deles, mas de todos os familiares também, Senhor. Pai, coloca nas tuas mãos aqui também a vida da nossa irmã Eliana, Senhor, que a sua mãe também não estava bem, mas o Senhor, Deus, continue sustentando a vida da mãe da nossa irmã, Pai. Que a saúde dela também possa ser restaurada, Deus. A saúde da nossa irmã Eliana também, Senhor, que o Senhor cuide dela, Senhor, dos tratamentos, das consultas que ela tem feito, Deus, dos medicamentos que tem tomado. Abençoa a tua serva, Pai, para que ela possa ser curada, Senhor, e transformada em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos também, Senhor, a vida do irmão Paulo, com a irmã Maria. Deus, em nome de Jesus, o irmão Paulo, Senhor, que está aí num processo para conseguir essa cirurgia que ele precisa para a sua perna. Senhor, em nome de Jesus, vá à frente, ó Pai. Prepara, Senhor, abra as portas, porque nós sabemos que, Senhor, é uma cirurgia muito cara, Senhor. E esse dinheiro, Senhor, não tem como o nosso irmão levantar, então nós cremos que através do sistema público de saúde ele pode conseguir. E que o Senhor abençoe, Pai, todos os envolvidos, os médicos, ó Pai, os agentes da prefeitura, todos aqueles que estão ali ajudando nesse trâmite, Deus, o pastor também que se mobilizou. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, que o nosso irmão possa ser encaminhado para essa cirurgia, que ele possa, Senhor maravilhoso, conseguir fazer, ó Deus, e que nesse processo de recuperação também, Senhor, abençoe a irmã Maria, abençoe a sua filha Michele também, para que elas possam ser sustentadas também durante esse processo, ó Pai. Eu também coloco nas tuas mãos a vida do pastor Isaías, que estará transmitindo, Senhor, a tua palavra aos nossos corações agora, ó Pai. Que o Senhor fale com a tua igreja, Deus. Que a tua igreja abra o coração. Que o teu Espírito Santo faça, Senhor, maravilhosamente dos nossos irmãos estarem voltadas para ti nesse momento. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, venha de encontro com o nosso coração. E que nós possamos ser transformados, ó Deus. Que nós possamos ser alimentados. E que nós possamos, ó Deus, durante a semana, testemunhar daquilo que o Senhor fez em nós através do aprendizado da tua palavra, Deus. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom orar, como é bom crermos que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ouve, que nos responde, né? E responde de maneira maravilhosa, né? Bondosa. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com ela aberta, no capítulo 7 de Mateus. No momento oportuno nós vamos estar lendo esse texto. É o versículo 13 e 14. Se eu pudesse e o tempo desse, eu ia pregar esse final todinho aqui, porque é uma sequência, né, de aplicações que Jesus vai fazendo no final do Sermão do Monte. Mas nós vamos ter um pouco de paciência para terminar, para que a gente possa colher melhor esses ensinos finais de Jesus. Nós
Estamos pregando uma série de mensagens aí no Sermão do Monte, como é de conhecimento dos irmãos, com o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus. Nós temos em todos esses sermões deixado claro essa informação para os irmãos de que Mateus apresenta Jesus como um rei que trouxe o reino dos céus até nós. Os judeus esperavam um rei, um governo humano que viesse reinar sobre eles, mas veio o rei eterno, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, né? Por isso que ele recebeu esse nome de Senhor, né? Curios, né? Que ele é aquele que governa todas as coisas, e que também é o nosso mestre, né? E que à luz desses ensinos, Jesus nos ensina a viver uma vida de felicidade nesse mundo, né? Sendo cristãos que são práticos na sua palavra. Então a felicidade ela está conectada com a vida cristã, em viver os princípios e ensinos de Jesus. E hoje a gente vai voltar um pouco a falar, né, mesmo que rapidamente, lembrando você de algumas coisas que Jesus trouxe para nós aqui no Sermão do Monte. Então Jesus nos convida a voltar a aprender com Ele esses ensinos, a vivê-los, né? Nós já ministramos sobre 8 ensinos de Jesus. E hoje começaremos a ministrar sobre o 9º ensino de Jesus, que é sobre a decisão dos seus súditos e discípulos viverem em obediência à palavra de Deus, né? Aos ensinos também de Jesus aqui no Sermão da Montanha. Então, o 9º ensino, repetindo para você, é sobre a decisão que cada discípulo deve tomar, né? Os seus súditos, de viverem em obediência à palavra de Deus, né? E por isso que nós podemos dizer que Jesus vai concluir aqui com algumas ilustrações, né, com alguns requisitos que são necessários para vivermos em obediência a tudo que Ele ensinou. E agora nós vamos ler o texto, que são os versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, que diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Que Deus nos ajude no entendimento dessa palavra. O presbítero Rafael já esteve orando, mas orarei de novo. Pai querido, em nome de Jesus, usa o teu servo. O Senhor já falou comigo, Senhor, durante a semana, estudando, preparando. Ó Espírito Santo de Deus, mas que Tu agora abra nossas mentes, os nossos corações, Senhor. Aonde estiver, cada um dos irmãos e amigos que ouvirão essa palavra, para que essa palavra penetre do mais profundo dos seus corações e gere vida, gere transformação. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos aí chegando ao final do Sermão do Monte. Todos os ensinos de Jesus até aqui têm sido para que cada súdito seu, discípulo seu, possa desfrutar de uma vida feliz. E por isso que começa lá com bem-aventurado. Vimos no início da série que a palavra traduzida como bem-aventurado fala de felicidade, de bem-estar. A sequência do sermão vai tratar do estilo de vida que essa felicidade promove. É algo que já tem que estar dentro do coração dos discípulos, dos súditos de Jesus, essas verdades, para a gente desfrutar dela. Jesus já nos ensinou até aqui que a felicidade é muito mais do que circunstância, pois é construída pela presença de Deus em nossa vida e pelos valores do seu reino. Eu espero que você tenha aprendido, mesmo que seja um pouquinho, sobre essas informações, sobre esses ensinos de Jesus, né? Quando a gente pregou aqui, leu, né, nós aprendemos a sermos humildes, sermos justos, sermos misericordiosos, que nós temos que ser puros de coração, que nós temos que ser sal e luz, e ainda envolve também os nossos relacionamentos com o nosso Pai Celestial, através da oração, na busca de satisfazer a sua vontade, bem como o nosso relacionamento também com os outros discípulos, que são os nossos irmãos. Precisamos também lembrar que durante essas informações dadas por Jesus no Sermão do Monte,
a grande ênfase dele foi sobre a justiça. A justiça dos fariseus era contrária à justiça divina. Jesus queria falar para eles essa verdade, que eles precisavam mudar de vida, mas Jesus também estava diante dos seus discípulos, dizendo para eles que eles tinham que ser diferentes. O ensinamento de Jesus foi que a justiça dos seus súditos e discípulos devia exceder em muito a dos escribas e fariseus. Caso isso não aconteça, tanto eu como você, jamais poderemos entrar no reino dos céus. Lembre que quem falou essas palavras foi Jesus, capítulo 5, versículo 20 de Mateus. Estamos quase em todos os sermões, depois do capítulo 5, repetindo essas informações. Vimos que os fariseus, eles estavam confiantes na sua própria justiça, nos seus feitos e nas suas obras. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma hoje, não é? Assim, pensavam que por seus feitos seriam aceitos diante de Deus, mesmo que os seus atos fossem carregados de injustiças, eles se achavam justos diante de Deus. Viviam apenas de aparência, segundo as informações de Jesus. Eles interpretavam a lei de Deus com o pensamento e ensinamento de um comportamento apenas exterior, porque eles gostavam de serem vistos pelos outros como pessoas realmente comprometidas com a lei, que exerciam os seus deveres, mas era só aparência, era só exterior. E eles também pensavam que caso o comportamento deles fosse bom, mesmo o coração sendo impuro, seriam aceitos diante de Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, Jesus não aceitou essa religiosidade, Jesus não aceitou os argumentos deles e nem aprovou, pelo contrário, reprovou, trazendo à luz os ensinamentos do Espírito Santo, da palavra de Deus, revelados aí no Sermão do Monte. Então Jesus reprovou as suas orações, Jesus reprovou as suas ofertas, Jesus reprovou as suas esmolas, Jesus reprovou a ganância pelas riquezas terrenas, o ódio, a falta de perdão, a falta de amor pelo próximo, e também por se tornarem juízes no lugar de Deus, condenando os seus irmãos. Agora, preste atenção, que todos esses ensinamentos nós aplicamos para a nossa vida hoje. Porque nós corremos o risco também de agir como os fariseus e como os escribas. Os verdadeiros discípulos de Jesus precisam segui-lo a vida inteira. Seus discípulos têm que ser diferente dos fariseus. Tem que ser diferente desse mundo, não é? E diante de Jesus, ali, estavam os seus discípulos, que precisavam aprender dele e aprender os valores do seu reino. É incrível, queridos irmãos e irmãs, como que nós ainda hoje precisamos aprender desses princípios e precisamos vivê-lo. E por isso que você tem que ter sede da palavra e tem que ler a palavra de Deus para aprender e praticar. Todos precisavam se concretizar que eram pecadores e que a raiz do pecado estava dentro dos seus corações. Não era algo apenas exterior, mas interior. E quantas vezes Jesus fez, não é, referência a isso. E por isso precisavam tomar decisões que agradassem a Deus. Eles deviam amar até mesmo seus inimigos, orar pelos seus adversários, pelos seus perseguidores. Não deviam ser hipócritas, mas antes verdadeiros. Eles precisavam tomar decisão entre juntar tesouro no céu e na terra. Decisões que nós precisamos também tomar hoje, onde nós estamos plantando. Entre servir a Deus ou as riquezas. Nós precisamos também tomar essa decisão hoje. Eles precisavam usar de bom critério para julgar e discernir, começando na própria vida pessoal, tirando a trave do próprio olho para depois tirar o cisco do olho do outro irmão. Precisamos também agir assim. É para mim e para você esse ensinamento. E para cumprir com esses ensinamentos, pregamos domingo, né? Eles podiam orar e pedir ao Pai a sua ajuda, o discernimento, a sabedoria, né? Porque o nosso Deus responde. E para isso nós temos que ter aquela busca, né? Temos que insistir, bater e perseverar. Esses ensinos, queridos irmãos e irmãs, são para a igreja de hoje. É para mim e para você, pois nós somos também súditos e discípulos de Jesus.
que é o nosso Rei e que é o nosso Senhor. E agora, depois de todo esse resumo, né, que não tínhamos feito mais, Jesus parte para o término do Sermão do Monte com algumas advertências que envolvem novamente uma tomada de decisões que são apresentadas com um par de contrastes aqui. Preste atenção, o texto que nós lemos fala sobre a porta larga e a porta estreita. O caminho espaçoso e o caminho estreito. Na sequência, o texto, se você continuar lendo, após o versículo 14, vai falar das ovelhas e os lobos. A árvore boa e a árvore ruim. A casa na areia e a casa na rocha. São par de contrastes aí, que nós vamos hoje falar só das duas portas, dos dois caminhos. Então nós vamos ver que as decisões que deviam ser tomadas e que também devem ser tomadas hoje, por mim e por você. A primeira decisão dessas advertências é escolher entrar pela porta estreita. O texto, no versículo 13, começa: entrem pela porta estreita. Não é? Os dois versículos que nós lemos só possuem aí um verbo que faz a ação da ordem de Jesus. O verbo é entrar. E encontra-se no modo imperativo, no original. Entrai ou entrem. Né? O sentido deste verbo no grego é ir para fora ou vir para dentro. Jesus está convidando agora para entrar. Jesus aqui, ele fala de duas portas metaforicamente. Uma porta é estreita e a outra é larga. A porta, ela é utilizada por nós para termos acesso a outros lugares da casa ou entrar em determinados lugares, principalmente aqui para o Brasil, né? Lá a porta às vezes tinha um sentido diferente, era uma porta mais arredondada, né? Não uma porta quadrada como nós, e às vezes dava acesso a outro portão, não é? Mas sempre a porta levava para outros lugares. Muitas vezes era numa pedra, né? Numa rocha que era feita ali a entrada, não é? Mas meus irmãos, a porta nos dá acesso ao caminho que devemos seguir, uma rua, uma avenida ou uma vereda. A linguagem bíblica e espiritual para a porta, ela é destinada na Bíblia, né, que foi aberta pela lei, que tem a ver com a justiça própria. E isso era o grande engano dos fariseus e judeus. Mas também é descrita na Bíblia pela porta da graça, que foi aberta por Deus em Cristo Jesus. Então Jesus fala aqui, no nosso texto de hoje, de duas portas e dois caminhos. O caminho estreito para o céu e o caminho largo para o inferno. A linguagem aqui usada por Jesus, ela é uma linguagem bem conhecida no Antigo Testamento. Você precisa entender que toda a Bíblia está conectada, que toda a Bíblia lança luz na pessoa de Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Ele vai de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontando para Cristo, para aquele que haveria de vir. Agora nós temos o Novo Testamento dizendo que ele veio e apontando para a sua volta. Então, o Antigo Testamento, no livro da lei, em Deuteronômio capítulo 30, o versículo 19, nós encontramos o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Jesus já está falando para o povo dele, para as pessoas que ele chamou. Mas eles tinham que escolher, eles tinham que viver, escolher permanecer na presença de Deus. Veja que a ideia bíblica é a mesma: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O povo de Israel tinha que escolher qual caminho seguir, o caminho da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Mas no livro dos Salmos, no Salmo 1, versículo de 3 a 6, você pode acompanhar na sua Bíblia para ver, conferir, não é? Diz lá: ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o andar do homem justo. Mas o salmista continua, e agora vejamos o do homem ímpio. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa.
Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor, através do salmista, distingue, ou seja, separa a imagem do ímpio e do justo, que é bem-aventurado. O justo é como árvore firme, verde, frondosa, tem vida. O ímpio é como palha, sem firmeza, sem raiz, levado pelo vento. Então o salmista aponta que Deus conhece o caminho do justo e do ímpio. O justo será bem-sucedido, mas o ímpio perecerá. Então a palavra de Deus vem mostrando esse contraste, não é? E mostrando que o homem precisa tomar decisões que favoreçam a sua vida, conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra. Ainda vemos em Provérbios, capítulo 14, o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Casa dos ímpios será destruída, tenda dos retos florescerá. Caminho dos ímpios, caminho de morte, diz aí. São caminhos que parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Jesus fez uso da mesma imagem do Antigo Testamento para desenvolver e aplicar o seu ensino no Sermão do Monte. Jesus sempre usou a própria palavra. Ele é a palavra encarnada. Ele conhecia, não é? Todo o Antigo Testamento, todas as informações, porque foi o Espírito Santo que as deu. E Jesus agora usa essa figura, esse contraste, né, mostrando a vida do justo e do ímpio, que é descrita aí, né, pela decisão da porta estreita ou da porta larga. Mas voltando ao texto, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus fala da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho largo. Que porta é essa? E que caminho é esse? Não existe possibilidade, em nenhum momento, né, de respondermos essas perguntas sem buscarmos resposta nos demais discursos de Jesus nos evangelhos. É preciso conectar, não é, o livro de Mateus com os outros evangelhos, Marcos, Lucas, João, principalmente o evangelho de João, onde foi escrito com o propósito de nos levarmos a crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor, que veio para salvar, que veio para redimir. Embora que todos os evangelistas também tenham esse propósito de mostrar Jesus, né? E eu quero aqui dizer para você que em João 10:9, você pode também acompanhar na sua Bíblia, é o próprio Senhor Jesus que afirma ser a porta. Ele diz: eu sou a porta. Ele disse também que ele era o pastor. Ele disse também que ele era a luz do mundo. Ele disse também que é o pão, não é, que mata a fome espiritual, que ele é a água, não é, da vida. Mas ele também diz: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, achará alimento. Então, Jesus está dizendo aqui que ele é a porta da salvação. A porta trata do caminho da cruz. Jesus, com todos esses ensinamentos, ele sabia que o final dele ia ser a cruz. Que ele abriu o caminho de volta para o Pai. Porque os nossos pecados, segundo Isaías 59, versículo 2, nos separou de Deus completamente. E Jesus vai para a cruz, e quando ele faz o seu sacrifício na cruz, quando o véu é rasgado, não é? Ele está abrindo a porta de volta para Deus. Ele é a porta da salvação. A porta trata da cruz. Jesus morreu para abrir a porta para a vida eterna, para o céu. No capítulo 14 de João, o versículo 5, o próprio Jesus diz, respondendo à pergunta de Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhum,
vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai para o céu sem Jesus. Jesus é o caminho para o céu, é o caminho para a vida eterna. Ninguém chegará ao Pai sem ser por meio dele. Agora, queridos, eu quero também levar você a pensar comigo aqui em dois motivos porque que a porta e o caminho são estreitos e apertados. Jesus vai deixar isso claro para a gente. Primeiro, a porta e o caminho eles são estreitos e apertados porque exige do pecador o arrependimento. É preciso entrar, e para entrar, quando nós vamos contextualizar com a Bíblia, é preciso que o homem pecador se arrependa. E essa é a mensagem de João Batista, preparando o caminho de Jesus. Ele pregou arrependimento dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. E graças a Deus porque Jesus vem com a mesma mensagem, para mim e para você. Jesus pregou: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Arrependimento é o reconhecimento consciente do estado de pecado em que nós nascemos, que foi em desobediência contra Deus. É voltar-se para Deus, não cometendo mais os mesmos erros de outrora. É a mudança da mente, envolvendo a opinião, envolvendo alvo, envolvendo a intenção e os propósitos do nosso coração. É a mudança produzida na vida consciente de que somos pecadores, de tal forma que nós abandonemos o pecado. É quando o pecador abandona toda a autoconfiança em si mesmo e reconhece que está totalmente perdido, falido espiritualmente, carente da graça, carente do amor de Deus, carente do perdão de Deus. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Mas o primeiro motivo que nós colocamos aí é o arrependimento. Mas o segundo, a porta e o caminho são estreitos, porque a salvação, queridos, quando nós contextualizamos com todo o Novo Testamento e com o Antigo Testamento, nós vamos entender que a salvação é pela graça. A graça está presente também em todos os livros da Bíblia. E Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então nós podemos afirmar aqui que a porta e o caminho são estreitos, porque a salvação é somente pela graça, só por meio de Jesus Cristo, só pela fé, que é dom de Deus, e só pelas Escrituras. E aí não tem jeito para a gente não pensar na reforma. Lembrar que tudo isso foi oficializado lá, para que nós pudéssemos ter essa convicção e essa certeza. Mas, queridos, tem 3 motivos porque a porta é larga e o caminho é espaçoso. Isso é que nós podemos tirar conclusões, né? Também de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, a porta ela é larga e o caminho é espaçoso porque aceita todo pecado como normal. E aqui Jesus citou já no Sermão da Montanha a hipocrisia, que é mentira, o adultério, a prostituição, a cobiça, toda a religiosidade que ele condenou dos fariseus e dos escribas, a aparência, né, de ser santo e não ser, enfim, né? Então Jesus vai falando de todos esses pecados, né, que não conduz o homem pela porta estreita, mas sim pela porta larga, pelo caminho largo. Segundo, porque aceita toda justiça própria praticada pelos homens. Exemplo aí, nós já falamos agorinha, né? Mas aqui, de maneira mais específica, a justiça dos fariseus e escribas que Jesus condenou. Mas o caminho largo aceita a justiça própria dos homens, os seus feitos, né? E por isso que em terceiro lugar, a gente pode dizer que aceita todas as obras dos homens como recursos que podem levá-los a serem dignos da salvação. Mas eu quero ainda fazer 2 observações sobre os viajantes do caminho, sobre esses que vão trilhar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito. Jesus fala aqui dos viajantes que passam pela porta e seguem o caminho. Ele diz para entrar. Então são pessoas. Os que entram pela porta estreita e seguem pelo caminho apertado, Jesus vai dizer que são poucos. Viu?
São poucos, preste atenção. Nós temos aí hoje conversa por aí, dizendo que 40% dos brasileiros são evangélicos. Mas lembre que são poucos que vão entrar pelo caminho apertado. E os que entram pela porta larga e seguem pelo caminho espaçoso são muitos, multidões e multidões. A verdade é que cada um segue o caminho que escolheu para trilhar. Segue o caminho, e seguir o caminho espaçoso é aparentemente para muitas pessoas, né, e claro, para todos eles que seguem, um caminho legal. Porque satisfaz aos desejos da carne, enche os olhos, se diz que pode tudo, que não tem regras, tudo é permitido, nada é proibido, e diz-se até que todos os caminhos levam a Deus, toda religião leva a Deus. É engano, mas esse é o caminho largo, é o caminho que muitos estão trilhando. Seguir o caminho apertado é diferente. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Exige esforço, exige renúncia, exige o abandono dos pecados, exige o abandono da falsa religiosidade, da falsa religião, exige dedicação, exige obediência, submissão e perseverança na dependência de Deus e na sua palavra. O evangelista Lucas, no capítulo 13, 23 e 24, ao narrar sobre esse texto, acrescenta a palavra esforço de cada um. Ele vai dizer: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Parece que essa é uma preocupação não só daquele tempo, né, mas também de hoje. A gente se preocupa às vezes muito mais com os demais do que com a gente. Mas essa pergunta deveria ser feita: será que eu estou salvo? Jesus respondeu: esforcem-se, cada um de vocês. Essa foi a resposta de Jesus. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. O esforço, a renúncia e a responsabilidade, ela é individual, pois a salvação é também individual. O marido não pode salvar a esposa, nem a esposa o seu marido, nem o filho salvar o seu pai ou a sua mãe, e nem os pais salvar os seus filhos, e nem você salvar o seu amigo. A salvação é individual. Mas o texto também fala aí de dois destinos. A porta estreita e o caminho estreito oferece conduzir à vida eterna. Jesus é claro no texto. A porta larga e o caminho espaçoso leva para a condenação eterna, que é o inferno. E é preciso você entender que após a morte física, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão para o dia do juízo. E depois não há mais morte. A morte é eterna, mas é vida. A pessoa que vai sofrer no inferno está lá, sofrendo. É morte no sentido de sofrimento, mas é um sofrer eterno, sabendo do que está acontecendo. A vida eterna é a qualidade de vida que começa no momento que alguém confia a sua vida a Jesus Cristo para a salvação. João 3,36 diz assim: por isso, e é Jesus que está dizendo isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a vida continua após a morte física pela comunhão com Deus também, numa vida que nunca tem fim. Mas vocês, meus amados irmãos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantendo-se no temor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Judas 21. Então, a gente vê que a vida daquele que está com o Senhor, ela continua até o dia do encontro, para gozar eternamente com o Senhor a vida eterna. Mas a condenação eterna é para aqueles que não se arrependem dos seus pecados e nem creem em Jesus Cristo para a salvação. Estes sofrerão tormento eterno no lugar chamado inferno. A Bíblia ensina claramente sobre essa verdade. Mateus 25:46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Apocalipse 14:11,
diz: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Já está falando do estado de condenação de inferno. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, os hipócritas também, né? A parte que lhe cabe será no lugar que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Jesus falou dos dois destinos e que está nas páginas das Escrituras falando sobre eles. Mas, queridos irmãos e irmãs, diante dessa pequena exposição, nós podemos fazer algumas aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação é para todos que já têm a certeza de que são regenerados, para todos aqueles que têm a certeza que são discípulos de Jesus. Preste atenção que quando Jesus falou as palavras dos dois caminhos, os seus discípulos estavam diante dele. Jesus estava também os conscientizando da responsabilidade deles viverem uma vida de santificação. Como que nós sabemos isso? Pelo contexto. Jesus, com esses ensinamentos, estava dizendo a eles, e a nós, discípulos de Jesus hoje, nascidos de novo, que devíamos entrar pela porta e seguir pelo caminho com esforço, segundo o que Lucas nos apresenta. Isso tem a ver com a vida de santificação. É nos esforçarmos para andar de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com os valores do seu reino, com os princípios do seu reino, ensinado aqui no Sermão do Monte. E aí vamos repetir alguns deles aqui. Sermos humildes de espírito, sermos mansos, sermos misericordiosos, sermos limpos de coração, sermos pacificadores, ter fome e sede de justiça, sermos perseguidos por causa da justiça aqui no mundo, né? Sermos luz e sal da terra, não servir a dois senhores, servir somente a Deus e jamais servir às riquezas, amar a Deus e não ao dinheiro. E, enfim, ele vai trazendo vários ensinamentos que nós já vimos aqui, que eu e você precisamos viver esses ensinamentos. Nós sabemos que não somos salvos pelos méritos, nem pelas obras, nem pelo sofrimento, pois nós recebemos o Espírito Santo e a salvação pela graça de Deus, como nós já lemos o versículo. Mas é responsabilidade do salvo permanecer na presença de Deus em obediência, andando pelo caminho que Deus nos revela em sua palavra, que é Jesus, pelos ensinamentos, pelos ensinos que Ele traz para a vida cristã, andando na presença de Jesus, tendo a mente de Cristo, andando nos seus passos. Não temos condição de andar com Jesus Cristo e permanecer na prática do pecado, porque senão nunca conhecemos a Deus, nunca vimos a Deus. Temos que ser luz do mundo, precisamos brilhar, eu e você, precisamos ser sal da terra. Não temos como dar salinidade e sabor vivendo no pecado, nem provando do pecado. Precisamos fugir. Se escolhermos certo e nos esforçarmos, nós estaremos trilhando pelo caminho da santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Nós não podemos, aqui meus irmãos, confundir justificação com santificação. Cuidado com isso. Ambas devem andar juntas. Todos os que foram verdadeiramente justificados, declarados justos, que não há mais condenação, né, pela justiça de Cristo, têm a responsabilidade de caminhar numa vida de santificação. Caso contrário, nós seremos reprovados diante de Deus. Então, o verdadeiro justificado é aquele que anda em santidade, em santificação. Essas duas palavras, essas duas doutrinas andam juntas. A segunda aplicação é que para entrar pela porta estreita e prosseguir pelo caminho apertado é necessário nascer de novo. Ser regenerado. A religião, ela não salva. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Não é caminho para o céu. Preste atenção.
A religião não é caminho para o céu. Nem Buda, nem Maomé, nem um homem, nem um pastor, nem um padre. O caminho é Jesus. E é preciso nascer de novo. Preste atenção nesses argumentos que eu trouxe aqui para você. Hoje, em nossos dias, muitas pessoas se acostumaram com o evangelho. Está na moda ser crente, está na moda ser cristão, ser gospel, né? São crentes sem compromisso algum com Deus e com a sua palavra. Não vivem os valores do reino de Deus, não buscam a felicidade na pessoa de Jesus, mas nas riquezas, na prosperidade, numa aparência cega de religiosidade, como faziam os fariseus da época de Jesus. Muitos desses não são verdadeiramente nascidos de novo. Eles não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Pelo contrário, envergonham o evangelho. Muitos, na volta de Jesus, ficarão decepcionados. E quem está dizendo isso não é eu, você vai ver na Bíblia. Porque ouvirão de Jesus: nunca vos conheci, se apartem de mim os que praticais a iniquidade. Versículo 21 e 23, sequência dos próximos sermões, mas você pode consultar aí na Bíblia, no capítulo 7. Então Jesus, ele requer o novo nascimento, a mudança de vida. Nós sabemos que isso é feito por obra do Espírito Santo, mas Jesus não tira a responsabilidade do homem e da mulher que vive em pecado. Jesus deixou claro ao doutor Nicodemos. Você já viu falar de Nicodemos? João capítulo 3, o encontro de um doutor da lei, o homem mais capacitado dentro do judaísmo. Foi ter com Jesus de noite, escondido, porque ele não queria ser visto por ninguém, mas ele queria conhecer esse Jesus que falava coisas maravilhosas. Olha o que Jesus responde a Nicodemos. Você sabe o argumento lá, né? Ele disse: olha, sei que o Senhor veio de Deus, né? E aí Jesus já foi atropelando o seu argumento, né? Porque sabia que ele tinha conhecimento da lei, mas não vivia. E Jesus vai dizer para ele: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode conhecer a Deus, não pode ir para o céu. João 3:3. Nicodemos, sendo mesmo conhecedor da lei e da religião judaica, não entendeu o que seria nascer de novo. Ele entendeu que era voltar no ventre materno da mãe dele. Nascer pela segunda vez lá no útero, ser gerado. E Jesus tira ele dessa confusão e diz: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Ser vivente. Versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo também diz: se alguém não está em Cristo, aliás, se alguém está, né, em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está falando da regeneração. A regeneração fala de nascer de novo, renascer, novo nascimento. É o nascer do Espírito, nascer de Deus. É o nascimento espiritual que entroniza Jesus Cristo na alma do pecador e o leva a se mover em direção a Deus. Você precisa de Jesus. Você que não nasceu de novo, precisa de Jesus. Precisa colocar sua vida diante de Deus. O novo nascimento é uma obra soberana de Deus, que foi produzida pela sua misericórdia e pela sua graça. O Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, é o agente da regeneração, e a palavra é o instrumento pelo qual somos regenerados. Por isso que a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Mas também a base né, da regeneração é a obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário. Toda a obra de Cristo é a base da regeneração. Só poderão ou só passarão pela porta estreita e pelo caminho apertado quem passar
pelo novo nascimento. Jesus estava no Sermão do Monte ministrando também aos corações dos fariseus e dos escribas, como nós já vem afirmando aqui, que eram os religiosos daquela época e que pensavam que pelas suas obras e pela sua devoção religiosa seriam salvos. Mas eles era necessário passar pelo arrependimento e nascer de novo. Jesus estava também levando essa mensagem a eles. Eles precisavam de Jesus, que é a porta, que é o caminho para o Pai. É necessário conhecer de perto o Senhor Jesus Cristo, conhecer sobre o seu sacrifício na cruz e crer que esse sacrifício foi suficiente para o perdão dos nossos pecados e para nos conceder a vida eterna. É interessante porque o Evangelho de João foi escrito para que pudéssemos crer. E é por isso que Jesus fala essas palavras, e João narra essas palavras para nós, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, ele vai vir ainda, a outra vez, mas ele não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele, para que você tivesse uma oportunidade de olhar para a cruz e saber que ele morreu no seu lugar. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. João 3:16-18. Aos que crê no seu nome e o recebe como seu Salvador, recebe o direito de se tornarem filho de Deus. João 1:12. Crer em seu nome é reconhecer que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, que morreu também para a nossa purificação, para nos limpar. Então todos aqueles que não recebem nem crê nele, não poderão ser lavados pelo sangue de Jesus, porque o sangue é que redime, é que perdoa, é que apaga os nossos pecados. Foi o preço que ele pagou por nós. Passarão a eternidade nas trevas, no inferno, todos aqueles que não creem em Jesus, onde haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13:28, Apocalipse 21:8, que nós já lemos. Mas hoje, querido amigo, ouvinte, você pode confessar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você vive uma vida de engano no Evangelho, você precisa confessar também Jesus como seu Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Querido e querida, a porta ainda está aberta. A Bíblia fala da porta da graça. Jesus é a porta. Apocalipse 3:7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta, que abriu a porta. E ninguém fechará. E que quando fechar, diz a palavra também, que ninguém abrirá. Um dia a porta vai se fechar para sempre. E para ilustrar esse dia, o Senhor Jesus Cristo contou a parábola das 10 virgens. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgem clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, de 10-12. Dentro, em breve, a porta da graça vai se fechar. Mas hoje a porta está aberta. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Você precisa entrar por essa porta, trilhar por esse caminho com Jesus para gozar da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a mim e você que é cristão, que é nascido de novo, a viver uma vida de santificação.
Mas você que ainda não conhece Jesus, a sua palavra, pode se tornar um discípulo dele. Pode vir para os braços dele. É preciso arrepender-se e confessar Jesus como Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, gracioso, majestoso, poderoso. Obrigado pelo teu Filho Jesus, obrigado pelo plano da redenção. Obrigado por tu ter mandado o teu Filho Jesus morrer por nós pecadores. Nós estávamos na lama, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos no mundo de trevas, nós estávamos no inferno. Jesus veio e morreu para viver a nossa vida, morrer a nossa morte, mas viver a nossa vida. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele derramou o seu sangue para nos redimir, para nos perdoar. Ele abriu o caminho para o céu. Ele é a porta, Ele é o caminho. A porta da graça está aberta. E obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que através da pregação da Tua palavra nos revelou Jesus. Mas não nos deixe nos enganar, Senhor. Nos faça viver uma vida de santificação, porque, Deus, nós somos levados pela nossa carnalidade, pela concupiscência dos olhos e da carne. E quantas vezes nós nos afastamos de Ti, Senhor, pelo pecado, às vezes a mentira, às vezes a bebida, às vezes um vício, às vezes a prostituição. Senhor, quantas pessoas que Te dizem que Te servem, Senhor, estão andando por esses caminhos. Senhor, tem misericórdia. Restaura a minha vida, a vida dos meus irmãos. Restaura a Tua igreja, Senhor. Nos levante, Senhor, para sermos realmente testemunho vivo de Jesus, vivendo uma vida de santificação. Esforcem-se. Mas nós clamamos por aqueles, Senhor, pelos eleitos, por aqueles que ainda estão, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que precisam ser resgatados do inferno. Senhor, que ouvir essa palavra agora e se sentem pecadores, que estão arrependidos, que eles confessem o Senhor Jesus, e que o Senhor entre com o Teu Espírito, com a Tua palavra, transformando, libertando, salvando. E que eles possam, Senhor, procurar uma igreja evangélica mais próxima, que seja séria, que pregue a palavra, que viva Jesus, que viva no poder do Teu Espírito Santo, que viva uma vida de santificação. Pai, nós queremos ser essa igreja, cuida de nós. Fica conosco nessa noite, Pai. Nós oramos agradecido no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Graças a Deus. Uma boa semana para você. Aliás, vou ministrar a bênção, né? Mas eu desejo desde já uma boa semana para você. Querido irmão e irmã, receba a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço.